Vamos ouvir agora a palestra Em Busca da Felicidade, proferida pelo diretor da Federação Espírita do Ceará, Adalberto Baquiti, no Centro Espírita Humildade, Amor e Luz, da cidade de Monte Carmelo, Minas Gerais. Segunda-feira, dia 12 de fevereiro de 2018. Boa noite, irmãos e irmãs. É com uma grande alegria que a gente está aqui. Eu queria agradecer, em primeiro momento, o convite que nos fizeram para que pudéssemos vir aqui conversar um pouco sobre a alegria, sobre a felicidade, sobre um rapaz chamado Jesus Cristo, de quem a gente conhece e de quem a gente vai poder conversar trocando ideias sobre ele. Começo fazendo uma pergunta para todos vocês que estão aqui, tanto encarnados como desencarnados. Todo mundo nessa sala quer ser feliz? Sim ou não? Mas foi tão fraco. Todo mundo quer realmente ser feliz nessa sala? Eu pensei que só os encarnados estivessem falando. Agora o pessoal falou. E por que é que não são, hein? Por que é que a gente não é feliz? A gente quer, a gente deseja, a gente até pensa nisso, né? Mas a grande verdade é que nós esbarramos em muitas coisas. A primeira delas é em nós mesmos. Nós passamos a nos condenar sobre algo que nós podemos achar graça, podemos nos encantar com nós mesmos, mas acabamos fazendo diferente. Muito gosto de falar dessa brincadeira com relação às mulheres, que vão para o cabeleireiro, sofrem horrores, né? São mais judiadas do que mesmo os escravos naquelas senzalas, quando, né, recebiam açoites naqueles cabelos puxados, né? Naquelas tinturas, aqueles negócios todos. E depois, quando alguém chega e elogia, ou mesmo o marido, ou o namorado, ou a pessoa que ela está convivendo, diz: como você está linda, essa bondade sua. Né? Já viram muito isso, não? Porque nós gostamos de nos diminuir. Nós gostamos de achar que nós somos coitadinho, pobrezinho, pessoas que devem estar sempre em segundo plano. Quando, na verdade, nós temos que começar a entender que nós somos pessoas maravilhosas e que viemos a esse mundo porque o Cristo confia em nós. A certeza que todos nós hoje que estamos aqui, encarnados, temos um grande propósito. O propósito de nos melhorar e de evoluir. Sendo que esse propósito de melhorar e evoluir passa por um critério, e esse critério é o Senhor Jesus quem define como vai fazer. Já que Jesus tem a conexão com o divino de uma forma bem prática, racional, objetiva, direta, né? Essa comunicação que a gente tem aqui, como está na Web Rádio falando, e que o mundo inteiro está ouvindo a gente hoje, nesse momento, Jesus tem a conexão com o divino. Ele fala e o nosso Deus escuta. Nós ainda, por que não temos essa mesma comunicação? Né? É como em determinado momento Jesus diz, precisa de duas coisas. Uma é oração e a outra de jejum. O jejum moral é o jejum que nós precisamos de ter dentro de nós com uma moralidade da qual nós temos a certeza de que estamos fazendo aquilo que está correto. Diante disso, a gente procura analisar qual o critério que nós utilizamos de estar hoje aqui e que Jesus, que é o nosso irmão maior, interfere junto ao Criador para que a gente permaneça. É porque ele confia. Vocês já pensaram de que nós só estamos hoje aqui porque Jesus está nessa conexão com o divino e olhando cada um de nós e dizendo, essa vale a pena, esse vale a pena, aquele vale a pena. Então, como todos nós que estamos hoje aqui, temos essa certeza de que nós estamos valendo a pena para Jesus. Mas eu sou tão complicado, eu sou uma pessoa tão difícil, eu falo alto, eu sou grosseiro no meu trabalho, eu não entendo com ninguém. Mas você tem alguma coisa de bom, porque senão você tinha saído daqui. Você já tinha sido tirado para outro lugar. E essa tal felicidade,
que a gente tanto fala dela. Nós viemos para cá para encontrá-la. E é nessa tentativa que nós estamos de procurar nos encontrar para que nós possamos ser felizes. E a certeza de que nós podemos ser felizes é que nós temos um irmão maior que diz que nós somos alguém que vale a pena. E que vamos fazer alguma coisa pela humanidade, para a humanidade se melhorar. E principalmente quando eu faço alguma coisa por alguém, eu estou fazendo primeiro para mim. Se eu vou ajudar alguém a passar a sua fome, ou passar a sua sede, ou abrigá-lo, ou dar uma roupa para ele porque ele está sem roupa, ou mesmo fazer qualquer que seja a situação, nesse instante, eu estou fazendo ao Jesus. E Jesus está dizendo que nesse momento, essa conexão com o divino, eu estou fazendo nesse momento. Então é quando nós ajudamos a Jesus, através do nosso semelhante, nós estamos ajudando a nós mesmos. Eu estou dizendo, eu me amo, eu me quero bem. Porque eu me vejo no outro, eu vejo no outro a necessidade de fazer o outro feliz. E o meu sorriso vai estar quando eu olho o outro sorrindo e vejo o outro sorrindo, que sou eu que estou sorrindo. É esse sorriso que eu vejo no outro. E esse momento que eu vejo o outro sorrindo, eu estou dizendo de que eu estou fazendo alguém feliz. E é nessa necessidade que nós temos de estar trabalhando essa felicidade todos os dias, todos os momentos, todo instante. Jesus, certa vez, estava deixando a sinagoga, e era cedo da manhã ainda, porque eles, no início da manhã, eram divididos em Israel em 2 turnos, o turno da noite e o turno da manhã. E eles não tinham relógio como nós temos hoje. E o que acontecia naquele instante, que havia uma coisa bem complicada, eles dividiam por etapa. Cada etapa tinha 3 horas, aproximadamente. O relógio, não existia relógio, existia um marcador de tempo. Então eles combinavam que o período do nascer do sol, ao seu do pó, ao pôr do sol, isso deveria ter 12 horas. E durante a noite também devia ter 12 horas. Mas eles não sabiam de hora, era um parâmetro. E Jesus pregava na sinagoga logo que o sol despertava, raiando e soltando suas gargalhadas de luz através de seus feixes luminosos. E nesse instante, que lá começava a acontecer, Jesus está a terminar o seu discurso, a sua pregação, embora ele fosse muito questionado pelas pessoas, o porquê e o para quê daquela pessoa que era um filho de um carpinteiro, que havia se nascido na cidade de Nazaré, e em Nazaré as pessoas diziam, é de Nazaré? E acolá tem alguma coisa que presta? Então, aquele nosso Jesus, naquele primeiro tinha dificuldades 1000. Essas dificuldades que aconteciam desde o primeiro momento onde ele ia pegar a boa nova, mas as pessoas tinham dificuldade até de entender de que não precisava ele ser filho de um rei, ou filho de um comerciante rico, ou dono de propriedades, nada. A gente, para ser uma pessoa de bem, para que possamos pregar o bem, nós precisamos apenas ser nós mesmos. E Jesus, naquele instante, era ele mesmo. Havia, por ser um espírito de estirpe, alta estirpe, e que vinha como modelo e guia de toda a humanidade, naquele momento Jesus vinha em uma missão extremamente sublime. Já que ele havia criado todo o orbe, havia trabalhado desde o início, então ele tinha um propósito de que tudo que ele havia feito, ele agora vinha para pregar como seguir o entendimento do que ele entendia como perfeito. E, consequentemente, nós hoje sabemos que tudo é perfeito. Tudo que ele falou é perfeito. E aí Jesus prega na sinagoga, após o término, possivelmente, de 1 hora de pregação, que era o tempo que existia naquela época, 1 hora e pouco, como normalmente nós fazemos as palestras espíritas. Em seguida, ele desce. Ao descer, encontra um cego de nascença. O que seria um cego de nascença? É alguém que desde o ventre de sua mãe já nasceu cego. E aquele jovem desce, Jesus está descendo, e encontra aquele jovem na escadaria do templo. Quando encontra aquele jovem na escadaria do templo, todo cego, todo aleijado, toda pessoa que tinha um problema físico ou mental,
e que não tinha condições de trabalho, o Império Romano taxavam aquelas pessoas e elas eram separadas e excluídas de uma sociedade através de um manto que era possuidora, e nesse manto tinha um escrito em latim em que dizia naquele instante, e também em hebraico em algumas outras situações, mas a maior parte era em latim, onde dizia, eu sou inválido. Então, nesse instante que ele dizia que era inválido, esses mantos eram disputadíssimos, e quem tinha um manto desse poderia pedir esmola. Se você não tivesse um manto, você não podia pedir esmola. Era complicado, porque se fosse alguém visto pedindo esmola sem ter um manto, ele seria preso e, consequentemente, seria condenado. Então, a condenação naquela época era ser crucificado. Era uma das condições que impunham, né? Além de maltratos e outras coisas mais. Naquele instante, aquele jovem está descendo. Quando Jesus andava, sempre havia uma pequena multidão que o acompanhava. Era para aqui, era para acolá. Lá está Jesus, criando aquele tumulto já na sua descida, acompanhado pelos seus apóstolos e por várias outras pessoas, quando aquele cego que mendigava, seu ponto era ali, naquele local, onde todos os dias ele ficava. E ele, vendo a possibilidade de encontrar a felicidade, porque havia ouvido falar de um tal Nazareno, cujo nome seria Nosso Senhor Jesus Cristo, e que nesse momento iria passar ao seu lado, e que ele queria ter a condição de, pelo menos, pedir a ele uma oportunidade para que ele pudesse ser reconhecido. E quando nesse momento Jesus está descendo e aquele tumulto grande, o cego sequer pediu esmola, a algumas pessoas ele havia pedido, mas quando Jesus vai descendo, o cego simplesmente fica estático. Jesus vê naquele rapaz uma situação diferenciada. Uma diferenciação por quê? Porque aquele cego de nascença era a oportunidade que Jesus tinha de mostrar que ele estava curando verdadeiramente. Porque se ele curava uma pessoa que havia se tornado cego durante o transcurso de sua vida, poderia ter sido por qualquer outro problema, ou alguém que ficou doente e que essa doença pudesse ter sido curada por Jesus, mas ela poderia ter outras causas de sua cura, através de um medicamento que tenha tomado, uma raiz ou um xarope, alguma coisa que tivessem feito. E Jesus vê naquele cego uma oportunidade. E Jesus chega a ele e Jesus o pergunta, né, que queres que eu te faça? E o cego diz a ele, restitui-me a visão. Jesus era simbólico essa história, porque bastava ele ordenar o seu poder magnético, fluídico, através de uma conexão com o divino, aonde uma só ordem sua recebia de imediato a autorização do Senhor, nosso Deus, ele simplesmente poderia ordenar e o cego estaria vendo. Mas tinha que haver alguma forma de mostrar que aquela situação era uma coisa que vinha através do poder, e ele tinha que fazer ali, vamos dizer, uma merchandising, né? Tinha que fazer uma propaganda naquela situação, porque ele queria pregar a boa nova, queria mostrar o seu poder, queria mostrar o poder de Deus aplicado através dele, como ele sendo filho de Deus. E nesse instante, Jesus vai e cospe no chão, faz, como diz o matuto na gíria, né? Fez uma meleca, né? O pessoal diz que fez ali um lodo, né? Mas na brincadeira a gente diz que fez uma meleca e sacudiu nos olhos do cego. Esfergou de um lado, esfergou do outro e simplesmente disse para ele, vai no tanque e lava-te no tanque Siloé. Ele, naquele momento, vai, levanta-se, fica mais ou menos de onde ele estava, da escadaria da sinagoga até o tanque, fica aproximadamente 300 a 400 metros. Né? E ele começa, já conhecia essa estrada, né? Esse caminho por dentro da cidade já era por ele conhecido, a vida inteira vivendo isso. Devia ter mais ou menos a idade de Jesus, 30 anos. E aí quando ele se desloca, e quando lá ele lava o seu rosto, ele começa a ver as pessoas. Vocês imaginem a felicidade daquele homem ao se deparar com a situação de que agora ele via as pessoas
com os seus rostos, com as suas tristezas, com as suas alegrias. E ele, nesse momento, fica muito assustado. E o Sinédrio todo condena aquela situação. E Jesus, naquele momento, fica ali continuadamente pregando para aquelas pessoas. Mas os apóstolos chegam a ele e lhes perguntam, naquela mesma ocasião que ele estava curando aquele enfermo cego de nascença: dizei-me, Senhor, quem é o culpado? É ele? É a mãe dele? São os parentes dele? Quem realmente é culpado? Existia uma lei antiga na Judéia e também em toda Israel, que compreendia a parte da Pérea, né, a Galileia, toda a região. E lá dizia-se o seguinte: quando alguém nascia cego, ou quando alguém tinha um problema de uma enfermidade, de paralisia ou de qualquer outra situação, é porque 3 gerações anteriores, o pai, no caso o tataravô dessa pessoa, foi uma pessoa que cortou a perna de alguém, machucou a perna de alguém, cegou alguém. É como a história de A Lei de Talião, né? Alguém feriu há 3 anos atrás, então a pessoa iria pegar essa ideia. Então, nesse contexto, os apóstolos perguntam, justamente, foi a mãe dele? Foi o avô dele? Foi quem, né? E Jesus, não foi nada disso. Nem ele, nem sua mamãe, nem seu papai, nem seus avós. Ele veio cego para que se fizesse nele a certeza e o compromisso de que eu estou vindo para que todos tenham fé. Essa dificuldade que a gente tem hoje de entender de que uma pessoa passa 30 anos, como foi aproximadamente que aquele senhor passou, cego, para ajudar o plano de Deus em um merecimento, em uma coisa divina, por conta de que ele passa esse período todo cego, em provações, em necessidade, sem ter nenhuma coisa com que pagar. Vocês imaginem que bacana. Vocês imaginem que lindo, que maravilhoso é alguém passar 30 anos em sofrimento, de mendigância. Vocês imaginem a quantidade de cuspe que esse rapaz deve ter levado. Quantidade de chute, humilhações, frutas podres jogadas nele, que faziam isso, né? Pessoas que passavam e chicoteavam, né? Humilhações morais. Esse cego não presta, esse cego, né? Humilhações das mais diversas. Se a gente imagina isso, essa pessoa veio simplesmente para fazer-se nele que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus e que tinha poder sobrenaturais, de que ele próprio, imbuído de seu amor, tudo conseguia. Então Jesus, naquele momento, faz com que aquele cego possa enxergar, mostrando a todos de que havia a certeza de que pessoas maravilhosas existem acima de nós, de que essas pessoas são determinadas através de um compromisso de amor, são determinadas a um compromisso de uma certeza de que o bem existe. E como o bem existe? O bem está dentro de cada um de nós. O bem está presente no coração de todas as pessoas. E por que a gente não é do bem? A gente poderia se perguntar isso, né? Mas eu sou sempre do bem. Os nossos pensamentos também são do bem. Será que em todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, nós conspiramos em favor do bem? Quando nós buscamos a certeza de um compromisso, de que eu quero ser feliz, eu tenho que renunciar a muita coisa. Ninguém consegue a felicidade ou a plenitude simplesmente sem abdicar de nada. Primeiro momento, quando vocês vão vir para cá, vieram hoje para cá, abdicaram de alguma coisa. Abdicaram de estar hoje por aí, né, farreando no carnaval. Ah, mas o carnaval nem é minha praia. Mas por que veio para cá? Porque quer crescer, quer ser feliz. E através dos ensinamentos, você recebe a orientação. É como uma bússola que você está recebendo para direcionar para um lado ou para o outro. Mas tudo que eu estou dizendo nessa nossa conversa de hoje aqui, vocês já sabem. Apenas eu estou falando de uma outra maneira, de um outro jeito, até uma outra situação que eu posso citar, que você vai simplesmente comparar com alguma coisa que você está vivendo. Então é nesse instante que a gente vai fazendo as comparações através das experiências dos outros, dos testemunhos dos outros, e entendendo que nós podemos nos enquadrar
dentro dessa realidade de felicidade. E que nós temos apenas que fazer a opção. E vocês vão perguntar, é fácil? Eu digo que não. Não é nada fácil quando alguém, nesse momento, deixa a gente tem uma esposa ou um esposo, vamos colocar uma esposa que a gente tem que passe 20 anos conosco, e ela desencarna. E que sempre foi uma pessoa que foi somada com ele, sempre esteve junto, tudo mais. O que vai acontecer? A pessoa vai ficar triste, é normal. Sente saudades, é normal. Agora, o critério de felicidade, como seria? Porque ela partiu. Se você tem um ente querido que está com você, que você sente o carinho de estar com ele, existe uma conexão, e nesse momento você o perde, afasta-se de você, então você agradece por isso. Por conta de quê? Porque ele agora vai ter a condição de ser feliz. Ele acaba de soltar esse corpo, essa carcaça que a gente arrasta por aí, tá certo? E que a gente nem cuida direito dela às vezes, e que nesse momento a gente libera para outra pessoa ser feliz. Eu queria que ele estivesse comigo. Mas, na verdade, quando a gente pede que a pessoa esteja conosco, é porque nós não amamos. Quando a gente não ama, quando a gente não gosta, quando a gente não é feliz, a gente quer que aquela coisa que está ao nosso lado, que é uma pessoa querida, que é um ente que a gente diz que ama, que diz. Na verdade, a gente gosta. Na verdade, a gente fala, eu amo. Na verdade, gosta. E às vezes gosta. É tão michuruca, né, o gostar, que às vezes a gente tem que olhar com a lupa, né, para saber o tamanho do gostar. Né? A gente tem conveniências, às vezes. Então, é nesse momento que eu digo que a felicidade que nós temos, ela precisa de muito trabalho. Ela precisa de renúncia, ao ponto de eu entender que se eu quero bem, se eu gosto, eu quero que o outro seja feliz, seja lá onde for. Quando eu converso no atendimento fraterno com as pessoas dizem, irmão, eu estou sofrendo muito por conta de que o meu esposo me trocou por outra pessoa. E eu disse, agradeça. Ele disse, como é que o senhor quer que eu agradeça uma separação? Eu digo, se ele não queria mais ficar com você, agradeça. E agora, nesse momento, permita que ele vá em paz, que ele encontre alguém que ele goste. Porque no instante que você fica triste, você entra num processo de tristeza, a seguir entra num processo de melancolia e, consequentemente, entra no a depressão profunda e, consequentemente, o suicídio. São irmãs gêmeas, eu diria que são irmãs sianeses uma da outra, são todas interligadas. No instante que eu alimento essa, que alimenta essa, que alimenta essa. E daqui a pouco eu desencarno e vou ter problemas mais diversos possíveis. Então, se eu amo, se eu gosto, se eu estou bem, eu quero que o outro seja feliz. É difícil? Eu acho que é difícil. Nós ainda somos muito materialistas, nós gostamos de pegar, nós queremos ter, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Né? Aí quando a gente diz, eu vou para a minha casa espírita, né? A casa espírita é de todos nós, eu vou para a nossa casa espírita, a gente não diz. A gente diz, meu filho. Na verdade, você é apenas um fabricante, né, de um corpo, né, que você fabricou. Na verdade, é um espírito milenar que está lá e que está vivenciando há muito tempo. É o critério que a gente utiliza. Até nas palavras, quando a gente vai começando a falar, é como você pega uma criança pequenininha e diz, diga papá, papá, papá. Depois a criança tem que aprender a dizer papai, mamãe. Né? Papá, papá, mamã, mamã. Você ensina errado desde o começo. A criança analisa critérios errados desde o início para, posteriormente, você ensinar o certo a ela. Então, quando nós deixamos para trazer os nossos filhos para a casa espírita, eu achei lindo agora há pouco, quando falaram que a gente estava iniciando hoje o estudo da evangelização infantil. Por conta de quê? A gente tem que trazer os filhos para a casa espírita, porque eles começando na casa espírita desde pequeno, ele começa um processo evolutivo. De tanto ele pregar que é bom, ele vai saindo. Quando uma mãe chegou para mim e disse mesmo assim, o senhor poderia me dizer uma coisa? Eu disse, o que se passa, irmã? E ela olhou para mim e disse assim, eu obriguei meu filho a frequentar a evangelização infantil desde os 5 anos de idade até ele completar 19 anos. Ele vinha nem que eu fosse puxando na orelha dele, mas ele vinha, eu trazia a força. Eu disse, foi minha irmã? Ela disse, foi. Eu fiz errado? Eu disse, fez não.
A senhora fez o que tinha que ser feito. Aí ela disse, que alívio, né? Ela dizendo, agora eu vou confessar para o senhor outra coisa. Eu digo, o que foi? Não, ele está morando hoje em São Paulo. Isso lá em Fortaleza, ela falando para mim. Ele está morando em São Paulo agora. E ele se juntou com uns amigos, entre aspas, pessoas que se dizem amigos, que não são amigos, e que essas pessoas são pessoas que fazem maldades, que fazem assaltos, que fazem coisas complicadas. E ele, uma vez por outra, liga e diz, mamãe, eu tenho tanta vontade de matar umas pessoas acolá, mamãe, mas eu me lembro daquele tal de Kardec. Cara complicado. Mamãe, a senhora me perseguiu durante esse tempo todinho, levando para aquela casa espírita. E eu via falar de Kardec. E quando eu vou pegando o revólver, encosto na cabeça, puxo o canhão, eu me lembro, Kardec, não mate, só faça o próximo encostamento, foi feito a ti. E eu baixo o revólver, vou lhe dar uma chance, vá-se embora. E ele dizendo isso para a mãe, e a mãe dizia para mim, o senhor acha que valeu a pena? Eu digo, só valeu. Porque como eles, muitos outros, quantos casais a gente conversa, e que às vezes o rapaz ou a moça diz, o senhor acha que eu devo me separar? Eu digo, acho que não. Acho que primeiro você deve conversar, deve trocar uma ideia, deve saber primeiro analisar como fazer, como não fazer. Chegou um rapaz que se dizia extremamente feliz com a esposa, e quando, um pouco mais de um ano, chegou e disse, irmão, não aguento mais, vou me separar, eu não suporto mais a minha esposa. Eu digo, mas o que foi que houve? Você era o homem mais feliz que Deus tinha posto na terra. Você mesmo me confessou. Ele disse, mas o que aconteceu é que eu me decepcionei com a minha esposa. Qual a decepção da esposa? Quando ela termina de tomar banho, joga a toalha de qualquer jeito em cima da pia. Eu não suporto isso. E eu disse, o que é que você faz? Eu coloco a toalha no cabide, direitinho. Todas as vezes faço isso. E eu não suporto mais esse tipo de coisa. Eu vou me separar. Só por isso. Você já conversou com sua esposa por conta disso? Não adianta conversar, mas você conversou com ela. O grande problema nosso é que nós não conversamos com as pessoas. Os assuntos mais bobos, primários, a gente não discute, não conversa. E a gente quer ser feliz sem sequer discutir as coisas. E ele foi, disse, o senhor acha que eu devo conversar? Você tem que falar com ela. Olha, eu não suporto colocar a toalha jogada de todo jeito. Porque ela não tem a mãe que você teve, rapaz. Aí ele disse, eu não tinha pensado nisso. Eu digo, agora você tem. Fale com ela, coloque ela no canto da parede. Vá buscar a toalha e estenda a toalha. Fale duro. Mas também use da ternura. Por favor, amada, pegue a toalha, coloque estendidazinha, porque isso aí não é lugar de toalha. Toda a vida sou eu que estou fazendo por você, né? Eu não mereço. Aí ele foi, disse que contou, e com um mês depois eu digo, aí quando foi marcada a data da separação? Irmão, deu certo, ó. Ela estava todo dia toalha no lugar, é a melhor mulher do mundo. Uma toalha ia separar um casal que são apaixonados, loucos, alucinados, trabalham lá no grupo com a gente, então, por conta de uma toalha que a mulher joga na casa dela. É uma pessoa financeiramente muito bem, jogava as toalhas, a mãe não ligava, o pai não ligava, jogava as toalhas, e a funcionária vinha, colocava estendida. Então ela não fazia. Era uma dondoca. Pô, a gente tem que entender, tem mulheres que são dondoca, tem homens que são dondocas também. Né? Então são pacientes. Vocês sabem o que é dondoca, né? Sabe o que é, não? Eu estou falando as coisas do Ceará, não sei se aqui entendem. Dondoca é aquelas comadres que tem um pai e uma mãe que faz tudo por eles. Às vezes não precisa ser rico, não, né? Lá em Fortaleza, uma menina lá da comunidade, tá certo? Lá da favela, onde eu trabalho, não sabe estrelar um ovo. Minha filha estrela um ovo pro pessoal aí, o senhor, desculpa, eu não sei fazer, não. É uma dondoca também. A mãe e o pai ficam aparando a um ponto de que ela não pode estrelar um ovo. Vai varrer, enfim, ajuda a gente a varrer aqui. Eu não sei como é que vai. Aí, se a mamãe souber que eu vou fazer isso, ela me bata. Eu digo, mas meu Deus, eu não posso pegar de uma vassoura, senhor Baquiche. Aí depois, o que acontece? Uma moça dessa vai se casar, aí encontra um déspota dentro de casa, né? Que ela vai ter que lavar, passar, engomar, né? Ainda ser mulher para ele, e às vezes até um animal que vai estrupá-la. Né? Então, é nesse instante que a gente se depara. Onde é que está a felicidade?
A gente busca um diálogo? Será que os homens e as mulheres sabem conversar? Né? Eu outro dia estava vendo, né, duas pessoas num restaurante, um sentado do lado, duas moças, uma sentada do lado da outra, aí uma outra olha para outra, começando, WhatsApp, começando rindo. Daqui a pouco, né, o garçom chega, aí ela levantou a cabeça, produto tal, disse que queria. A outra foi. Eu estava examinando porque eu sou fuxiqueiro, igual a vocês também, tá certo? Estava do lado da mesa, estava ouvindo, né? E aí eu vi aquele negócio. Baixaram a cabeça e continuaram as duas no celular. Daqui a pouco as duas estavam rindo. Aí eu imaginei que devia ser uma piada em conjunto que eu estava contando para outras duas rindo. Então a gente vê, terminou, jantaram, não falaram uma palavra um com a outra. É essa a felicidade? É esse os encontros de casais que nós temos hoje? É essa busca de felicidade que nós temos atrás? É esse reencontro que queremos? Eu creio que não. Eu acho que nós temos que buscar outras coisas diferentes. Eu acho que os critérios que nós fazemos estão muito aquém do que precisa ser resolvido. Hoje as pessoas se encontram e pouco cumprimentam uma outra. Quando muito, levantam a mão. Quando não, diz, oi, como é que você está? Eu estou bem. Quando a pessoa vai dizendo, ela vai lá no outro lado da rua. Né? Então não dá tempo nem da pessoa dizer alguma coisa. É um critério, eu quero ser feliz perguntando para o outro o que é que ele tem. Porque quando o outro estiver feliz, eu estou vendo o sorriso do outro, que é o meu sorriso. Então, a gente tem que começar a trabalhar esse amor. Certa vez, um jovem perguntou a Mahatma Shambaskar Gandhi, disse ele, já no final, um pouco antes dele ser assassinado, o que é que o senhor diz com relação aos ingleses? O que você quer que eu diga? Que o senhor os condene. Diga que eles são gente ruim, que são malvados, assassinos, que maltrataram o seu povo. O senhor sente tudo isso com relação a eles? Não, meu filho, não tenho nada disso contra eles. Porque se eles fizeram algum mal, fizeram para eles mesmos, não fizeram para mim. Mas eles maltrataram o seu povo? Não, filho, eles maltrataram a eles mesmos. O grande critério nosso de achar que quando alguém faz o mal a gente, tá certo? É aquela pessoa. Nós é que ficamos na situação de conforto. Você imagina quando alguém grita com você e você fica calado, não diz nada. Vocês já experimentaram? É difícil. Chega alguém e grita, né? Aí você vai, amansa, trinca os dentes, se belisca, né? Faz um Pai Nosso, né? Pede a todos os santos para estar perto, roga Bezerra de Menezes ajuda, né? E fica quieto, não diz nada. Perde a respiração, né? E a pessoa diz, quando termina, você diz, me perdoe. Aí a pessoa não sabe o que dizer. O grande critério da grande felicidade é você saber ser paciente, ser calmo, ser tranquilo, não revidar. Ah, meu irmão, isso é para sangue de barata. Eu não sei se barata tem sangue, mas a grande verdade é que nós temos que começar a trabalhar essas situações na vida. Se alguém grita contigo, por que tu vai revidar? Se alguém entra na frequência contigo de coisa ruim e tu entra na frequência de coisa ruim, é a mesma frequência. Por que é que nós não vamos para o carnaval agora, vamos lá, né, se travestir disso e daquilo, encher a cara de cachaça, fumar maconha, usar cocaína? Porque não funciona. Isso é bronca errada, gente. É simplesmente fazer o que a gente fazia no passado. Mas nós viemos hoje para ser felizes e vamos buscar a mesma coisa errada do passado. Ah, meu irmão, mas pelo menos a gente sai fora de órbita. E depois quando chegar a bronca? Quando chegar a bronca da quarta-feira? Vai ter que voltar a trabalhar, vai ter o problema com um pouco mais agravado, porque você deve ter feito coisas erradas, deve ter sido desconfortável com alguém, deve ter criado uma série de critérios mais desconfortáveis, e isso gera para você agora uma dose dupla de problema a mais. Então, que você tinha alguma coisa de mágoa, de dor, de sofrimento, aumentou mais. Então, aquela história em que eu acho que vou tirar, tire o achismo de lado e não faça. Eu costumo brincar e dizer, quem quer ser feliz precisa trabalhar na casa espírita. Porque o trabalho da casa espírita é o antídoto contra a tristeza, contra a mágoa, contra a depressão. E digo mais,
Todas as pessoas que trabalharam, que estavam com depressão, e que nós pudemos atender lá na instituição, em Fortaleza, todas elas que estavam com depressão, que começaram a estar lá conosco, a gente colocou para trabalhar. Mas nem um trabalhozinho, não. É chegar a pessoa, tudo que tinha de trabalho, os voluntários diziam, eles só olhavam para o outro, dando sinal, não faça, mande ela fazer. Quando terminava, ela estava morta. Aí no final ela dizia, eu não aguento mais, próximo sábado você venha para continuar o trabalho. Aí ela fica... Quando não tinha mais nada que fazer, a gente desarrumava as cadeiras e dizia, arruma as cadeiras, fulana, arruma as cadeiras, fulano. Mas a cadeira não estava arrumada, quem foi? Eu não sei, alguém desarrumou aí. Nós mesmos desarrumávamos para ela arrumar a cadeira. E nesse instante, as pessoas ficavam achando aquele estranho. Eu digo, olha, ela precisa de trabalho, ela precisa sentir-se útil. Enquanto eu não me sentir útil, verdadeiramente eu não vou conseguir crescer ou sair da minha inércia. A depressão, a melancolia, nada mais é do que um processo de que eu sou infeliz. Porque ninguém gosta de mim, porque eu sou um coitadinho, porque eu sou pobrezinho, entendeu? Então, nesse momento que eu sou o michuruca, aquele que não vale nada, então eu vou estar enterrado. E quando chego lá, todo mundo, o bichinho, coitado, eu vou fazer uma oração por você, você está na depressão. Então todo mundo ajuda a enterrar a pessoa. Em vez de pegar a pessoa, bora trabalhar, bora fazer alguma coisa, bora ser útil. Não, deixa a pessoa lá. Então esse momento é que nós temos que entender, de que quando alguém está numa deprê, nada mais é, não, mas é demodé estar com deprê. Diga que está com deprê e não esteja, pronto. Porque na grande verdade, quando você está com depressão, quando você está triste, quando você está com um problema, é preciso de trabalho. Você começa a desenvolver um trabalho, você começa a ter atividade na casa espírita, ou seja, lá onde for. Se na sua cidade, você que está nos ouvindo pela rádio, e que na sua cidade não tem casa espírita, procure, nem que seja um trabalho voluntário no hospital, seja um trabalho voluntário numa creche, seja onde for, mas vá se ocupar. Porque se você ficar naquela que você não presta, que você não serve, que você não é útil a porra nenhuma, você continua lá eternamente, se enterra dentro do buraco. Agora, quando você começa a trabalhar e começa a ver a coisa rolando, lá no nosso trabalho, a gente serve sopa para a comunidade toda, né? Aproximadamente uns 3 mil pratos de sopa. E lá, quando a gente está servindo, aqueles voluntários, é quando a gente depois questiona as pessoas que estavam com depressão. O que foi que lhe motivou a você sair dessa depressão? E ela diz, foi eu servir um prato de sopa para alguém e ver que aquela pessoa respirava aliviada. Hoje eu comi, amanhã eu não sei, mas hoje eu estou alimentada. E aquilo eu dizia, aquela depressiva, né? Ou depressivo, eu botei a comida na barriga dessa criatura. Hoje, só por hoje, ela é feliz. Então, nesse instante, ela começava a sentir esse valor. E ela dizia, no sábado, essas pessoas estão felizes. Porque eu fiz isso. Mesmo que for um grupo de 30 pessoas, 40 que trabalhou fazendo aquela sopa, mas ela naquele instante se sente a dona do pedaço. E é dona do pedaço, porque sem ela, tá certo? A gente se virava, porque alguém tinha que se virar mais do que o outro e acabava fazendo. Mas ela fez a diferença. E ela suou, ficou toda suada, né? E quando chegou no final, estava cansada. E fica falando e tudo. Então, é esse que nós estamos precisando. Às vezes, quando você chega em casa e acha que tudo está pronto, está tudo resolvido, que não vai fazer nada, você começa a criar uma inércia em você e você começa a achar que você não tem valor. Mas o valor está no momento em que eu começo a fazer alguma coisa. Não estou dizendo que você vai se ocupar de segunda a segunda, sem ter um dia de folga, sem ter um momento de relax, sem ter um momento para estudar o Evangelho. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem que vivenciar esse amor do qual você está trabalhando. E é nesse amor, é nessa constância que a gente vai encampando a alegria de viver. Porque nós só vamos ser felizes a partir do momento em que nós começarmos a ter dificuldades. Como vocês hoje. Muita gente chamou vocês para ir tomar um café, muita gente chamou vocês para ir fazer alguma outra coisa e vocês vieram para cá. Qual foi o sentido? O sentido do crescimento, como eu comecei falando. Então, eu quero evoluir, então eu vou me sacrificar algumas coisas, alguns momentos de prazeres, algum momento vamos dizer, de paz, que eu tenho que ler um livro. Por quê? Porque lendo um livro, esse livro que foi distribuído para vocês, é o Evangelho segundo o Espiritismo.
Jesus, que preparou todo o orbe, organizou tudo. E depois que ele organizou tudo, vem para cá, ensina a lição de casa e a gente diz, eu estou cansado, eu estou cansada, eu não vou ler. E sacode o livro de lado. Abra o livro, faça uma leitura, comece a refletir sobre o que lá está dizendo, comece a colocar aqueles ensinamentos dentro da sua vida, comece a ver como lá diz, né? Como foi lido aqui, antes da gente começar a fala, foi lido um texto de Vianney, onde uma garota estava com um problema de cega, ela cega, e veio querer a cura na casa espírita. E Vianney chega e diz para ela, não posso te curar, não posso, nesse momento, curar você não faz bem a você. E muitas das vezes a gente fica reclamando, por que é que eu não recebo isso? Por que é que eu não faço isso? Por que é que Deus não me olha? Olha, acontece que as coisas não são como a gente quer. A gente faz uma coisa e quer que a resposta seja imediata. Será que você é imediato para Deus também? Será que você, quando alguma pessoa está passando na rua, você tem a decência, o cuidado, o amor, a ternura, a compreensão de parar e perguntar se pode ajudar? Ah, mas pode ser um traficante. Ah, pode ser um ladrão. Pode, mas também pode ser uma pessoa precisando. E você não para. Né? Quantas vezes você topou com um cego em qualquer lugar? Tá? Quantas vezes nós topamos com um cego no meio da rua e simplesmente sequer perguntamos seu nome ou perguntamos a ele se podemos ajudar? Nunca fizemos isso. Ou se fizemos foi uma vez que se lembra, ou duas no máximo. Algum santificado que esteja aqui na sala, por favor, que sempre ajudou, eu não estou falando de você, tá? Por favor, não se sinta diferenciado, tá? Eu não estou falando de você, tá? Você que passa e ajuda todo cego, você que pergunta o nome dele, você que ajuda as pessoas, não estou falando de você não, tá? Por favor, não se milindre, não estou falando de você, nem da senhora, por favor, tá? Estou falando para mim e para vocês que também participaram dessa história e que a gente é diferente, né? Precisa se modificar, precisa encontrar essa razão de ser no nosso semelhante, porque é ele a felicidade da gente. Se eu ignoro o meu semelhante e vejo o meu semelhante como uma pessoa qualquer, e que ele não é uma cadeira dessa. Chegar, dá um abraço, fala, cutuca, faz qualquer coisa, para dizer que tu viu a pessoa, que tu falou com ela, que tu olhou. Quantas vezes a gente está no dia a dia na calçada e passa, e uma pessoa olha para a gente e a gente fica. Nem um bom dia a gente dá. Mesmo que seja aquele bom dia saia correndo, mas dê, por favor. Porque é o começo. No primeiro momento você diz, bom dia, bom dia. Mesmo se aquele bom dia preso na garganta, que sem querer falar, mas vai falando, cumprimenta as pessoas no meio da rua, cumprimenta as pessoas no trabalho, começa a emprestar o teu amor, o teu carinho, o teu sorriso, a tua ternura para os outros. Porque quando você está emprestando, você está dizendo, eu estou querendo também receber beijo e abraço. Agora, quando eu simplesmente não dou beijo nem abraço, e estou querendo. Eu sou um carente, sou necessitado. Mas para que a gente diga que ser carente e necessitado, nós também precisamos amar o outro. Não é só nessa vida que estamos aqui para dizer que eu preciso de um abraço. Pois abrace então, meu irmão ou minha irmã. Ah, mas eu posso ser mal entendido. Que seja mal entendido, que seja bem entendido. O problema é que você tem que começar a trabalhar o seu amor dentro de você. Porque se eu vejo no outro uma razão da minha vida, eu vejo no outro o Jesus necessitado. Quando Jesus diz, né? Nesse momento que as pessoas perguntam, Senhor, quando é que a gente te viu necessitado? Ele diz, quando tu amparaste alguém que estava com fome, quando tu amparaste alguém que estava sem roupa, tu deste roupa. Quando eu fui preso e essa pessoa que estava preso, tu foste me visitar. Quando alguém estava sem onde dormir, tu arranjaste um lugar para dormir. E aí a gente vai vendo Jesus em tudo isso. Então Jesus é auxiliado, é amparado no momento em que eu ajudo essa outra pessoa. E o maior ajudado somos nós, porque quando você faz o bem para alguém, a maior felicidade está em você. Quando você faz uma pessoa que ela olha para você e estampa aquele sorriso, aí você se derrete todo. Por dentro você está dizendo, eu sou gente, eu sou maravilhoso, eu sou de Jesus, né? Então, é esse critério que eu quero colocar para vocês, que você tem o trabalho de mostrar ao outro que pode ser útil, que pode ser gente, que pode participar. Ninguém é feliz sozinho. Não podemos ficar em uma ilha isolado e dizer de que nós podemos ser lá sozinhos felizes. Ah, eu gosto de ficar olhando o sol. Você gosta de um pedaço.
né? Você gosta de uma semana, você sai de órbita porque você está se enganando no instante que você vai para um lugar, e nesse lugar você procura esquecer o mundo, procura esquecer, mas depois o mundo volta de novo para você, e você volta de novo para a mesma coisa. Então é necessário que a gente comece a trabalhar. Não precisa eu sair daqui de Monte Carmelo para ir para Fortaleza, para ir para o Uruguai, para ir para a Argentina, ou ir para as Bahamas. Não tem necessidade. Tem necessidade de eu procurar entrar dentro de mim mesmo e procurar ver o que é que está errado dentro de mim. Começando a me corrigir nos pequenos defeitos, nas pequenas atitudes, nos pequenos gestos que eu estou fazendo. E mostrar que Jesus veio e disse, vós todos serão felizes. E que o critério é que se no passado nós fomos, vamos dizer, carga torta, se no passado nós fomos pessoas que se desalinharam, hoje nós temos a oportunidade. E o maior bem que nós recebemos, nós todos aqui dessa sala, foi conhecer a doutrina espírita, que é a consoladora prometida, que é o amor verdadeiro, que é a certeza da imortalidade da alma. Quanto mais eu amo, mais eu sou amado. Quanto mais eu maltrato, mais maltrato eu recebo. Eu trabalho há mais de 30 anos, há 31 anos, esse ano completa 31 anos que eu trabalho com resgate de suicidas. E digo para vocês, com certeza, em momento algum, qualquer um desses senhores ou senhoras que foram suicidas, nesses 31 anos de trabalho, eu posso dizer a vocês que ficou por isso mesmo. Não ficou. Não ficou. Todos tiveram que responder por esse crime hediondo que fizeram consigo mesmo. Primeiro, o ato de desonestidade. Qual foi a desonestidade? Tiraram a vida de um corpo que não era dele. Esse corpo que você usa, que eu uso, é emprestado. O plano de Deus nos deu e a gente usa emprestado. Uns fazem bom uso, outros fazem mau uso. Segundo momento, quando alguém se suicida, 99% dos casos, tem casos de pessoas que, em situações que estão de rua e que estão não tem mãe, não tem pai, não tem família, não tem nada, mas ele cria um problema sempre para a sociedade. Eu diria que quando o suicida comete o ato, ele cria um problema maior. Ele cria um problema para uma estrutura familiar. Então, quando você começa a se drogar, quando você começa a beber excessivamente, quando você começa a entrar no sexo desvairado, quando você começa a trabalhar excessivamente, com certeza você está com um problema e, consequentemente, é o caminho certo para o suicídio. Então, nesse momento, o suicida entra numa questão. Ele acha que está tudo bem, que vai resolver, só que a vida continua. E lá do outro lado, ele vai ter que responder sobre aquele crime hediondo que fez. A mãe, o pai, os irmãos, os amigos, todo o grupo que ele convive, como é que fica? Achando que é culpado. Então, aquela pessoa se suicidou, ou entrou por um desvio, seja ele qual for, da droga, e todo mundo agora passa a dizer que esse desvio foi feito por conta dele. Então, a gente tem que pensar muito se a gente gosta das outras pessoas. Porque se a gente gosta das outras pessoas, ou pelo menos respeita, a gente não pode estar cometendo nenhum ato desse tipo, entrar na bebida exagerada, entrar no cigarro, maconha ou droga, seja lá qual for, tá certo? Ou trabalhar excessivamente, ou criar um conflito para si próprio. Porque no instante que fazemos isso, nós temos uma estrutura por trás que precisa do nosso amor e que confia em nós, mesmo que a gente esteja, vamos dizer, fazendo tudo errado. Vamos dizer, é atrapalhado no casamento, é atrapalhado no emprego, não fica no emprego nenhum, quer dizer, não se entende direito na casa espírita, é uma pessoa que não comunga direito das coisas, mas vale a pena ele ser mantido. Porque se o plano de Deus permite, é porque ele está lá. Então é nesse instante que a gente tem cuidado. O critério da felicidade, nós trabalhamos amando o outro, amando seja lá quem for. Primeiro, eu me amo. Primeiro, eu gosto de mim. Primeiro, eu me respeito. Então, quando eu me amo, me respeito, gosto de mim, eu posso amar outra pessoa. Mas por quê? Porque se eu não me amar, como é que eu posso amar alguém? Às vezes, eu costumo dizer na casa espírita que quando a gente não está bem, não pode dar paz. Quando a gente está bem, não pode participar de alguns trabalhos que vai exigir o seu sorriso, vai exigir o seu bem-estar, a sua tranquilidade. Então, o que é que eu vou fazer na casa espírita? Você vai ser ajudado.
É diferente. Nesse momento você precisa de ajuda e não pode ser ajudado. Às vezes, mas só tem 2 passistas. No dia que os 2 passistas estiverem ruins, pede a espiritualidade para vir dar passo na casa espírita total. Por quê? Porque não tem condição. Então, a gente analisando que nós temos que estar bem para poder amar, para poder ser amado, para viver bem, para estar em paz. E com certeza, essa vida vai nos levar a uma outra vida de harmonia, de paz e de tranquilidade, se nós fizermos por onde merecer nessa. Felicidade não é de graça, gente. Felicidade não é coisa simples, mas é uma coisa que nós podemos chegar lá. Exige pequenos esforços. Eu poderia até dizer para vocês uma coisa que sempre lá no Ceará a gente vê, aquelas fogueiras de São João. Não sei se aqui tem. Na época de São João tem também, né? Aquelas fogueiras de São João que a gente fica com medo. A labareda mais horrível do mundo. Eu chamo aquilo, tá certo? Da paixão. Aquilo é a paixão. E a gente vai vendo, 2 dias, 3 dias depois, tá só aquela brasinha e aquele foguinho. Aquilo é o amor. Quando eu me amo, eu sou aquela situação de baixo. Aquelas pequenas pedrinhas que vão fazendo. Para manter o amor funcionando, o que é que eu preciso? Pequenas pedras. Eu não preciso daquelas grandes tábuas, daquele horror de cavão, nada. Eu preciso compreensão, um dia entendimento, um dia um sorriso, um dia uma alegria, um dia paz, um dia nesse ser sereno. Todas as situações são colocadas, pedrinha por pedrinha, cavãozinho por cavãozinho. E eu mantenho aquela brasinha pequena, mas constante. Ali é o amor. Ali é a certeza de que eu vou manter a minha vida íntegra. Mas através de algumas renúncias. Porque tem dia que está faltando alguma coisa e eu tenho que botar. E a pedra principal que falta, que fica lá no centro e que a gente tem que colocar, ela chama-se respeito. Se tiver respeito, tudo funciona, porque onde tem respeito, tem blindagem. Se uma casa espírita tem respeito pelas pessoas que aqui dentro vêm, ela está blindada contra qualquer coisa. Quando nós temos um relacionamento, e esse relacionamento ele tem respeito, ele está blindado contra qualquer coisa. Porque a pessoa não vai maltratar o outro, porque não quer ser maltratada. Ela só vai amar, porque só quer ser amada. E é nesse ato, dessa constante e contínua colocação dessas pedrinhas, para que esse relacionamento possa se manter contínuo e constante e a felicidade possa ser plena. Não que ela seja, como Jesus diz, né? A felicidade não é desse mundo, mas a constância dos processos de felicidade é sim. Quando você trabalha por um filho, quando você ama um filho e que faz tudo por ele, e ele passa nos concursos e está lá bem feliz e bem alegre, você fica feliz com ele. E agora você quer um reconhecimento do seu filho? Não precisa. Quem ama, fez sem exigir pagamento. Quem ama, faz e faz por amor. Então é nesse ato do amor, é nesse ato de carinho, que eu vou ajudar alguém, principalmente nós familiares, ajudamos os familiares, ao filho, à filha, ou alguém que está ao nosso derredor. E essa pessoa é feliz. No instante que ela é feliz, ela continua a felicidade. E eu não cobre nada de alguém que eu participei para fazer a felicidade. Muitas das vezes eu vejo os pais cobrando. Eu fiz tudo para o meu filho, eu me sacrifiquei, eu fiz hora extra. Coitado, tanta pena eu tenho desses pais. Né? Vão ter que voltar não sei quantas vezes de novo por aqui. Né? Fazem as coisas como se fosse mercantilismo. Né? Eu faço, quero de volta o dinheiro dado. Né? Uma vez uma senhora foi visitar um rapaz da casa espírita e quando ele foi... a mãe chegou com os medicamentos, aí disse, a nota está aqui, meu filho, pode anotar. A mãe anotava tudo que tinha gasto com ele, e ele depois tinha que pagar a mãe, para vocês terem uma ideia. E por aí vai, né? E ele estava doente, enfermo, e a gente foi visitar para fazer uma oração com ele. Então é nesse momento que a gente tem que ter cuidado. Nós podemos ter o pior pai do mundo, a pior mãe do mundo, merece a nossa compaixão. E o que é a compaixão? Sentir com ele em totem a mesma mágoa que ele sente, a mesma dor, mas sem se misturar. A gente coloca um copo d'água e coloca azeite. O azeite fica em cima, o azeite não desce. Assim somos nós. Não podemos nos misturar com uma pessoa que é retrógrada, que é ultrapassada. Nós temos que se misturar, sim, com o bem.
Você é como o sol que entra dentro da lama e não se mistura. Vai lá, faz o serviço dele, purifica e vai-se embora. Depois aquela lama não é mais lama, tá certo? E serve de adubo. E que faz os alimentos e que faz a gente feliz. Assim é o sol. Assim somos nós, se agirmos coerentemente com a certeza de que todos viemos para cá para ser felizes. Mas é preciso que a gente queira a felicidade. A felicidade está no ato de você estar com alguém e partilhar a sua alegria, o seu bem-estar, ter um conhecimento e transferir para ele, sem precisar exigir nada de volta. É como aquela esposa, né? Tem um livro de um jornalista que ele colocou um livro interessantíssimo quando ele diz, né? Não me peça nada de volta, o nome do livro. E ele é casado com um artista da Globo, uma moça artista da Globo, depois se separaram, depois de muitos anos, mas ele tinha escrito o livro antes. E ele gostava de tomar um Beer Nights, né? Uma bebida alcoólica mais do que devia. E aqui e acolá ligavam para ela para que ela fosse buscar o marido, né, em determinados locais, e ele não era constante, mas exigia que ela fosse buscar. E ela ia, aí quando ela chegava, colocava, ia fazer uma sopa para ele, colocava, ele dizia: não faça nada por mim, não faça nada por mim, porque você depois pode me cobrar. Ela disse: eu não quero nada de você, eu estou fazendo porque eu te amo. Era lindo, é lindo o livro, porque ele coloca justamente que ele se desregrava e começou a diminuir. Ele fazia isso numa constância, de pelo menos uma vez por mês. Aí depois passou uma vez de 3 meses, depois uma vez de 6 meses, depois ele não faz mais, pela esposa. Porque via a humilhação que a esposa passava em ter que buscar aquele bebo, tá se arrastando com ele por dentro de casa, e ele fica: eu não quero que você faça isso, né? Por favor, não chegue. Mas era um problema. Ela sabia que precisava e fazia, e ele dizia depois, né? Eu não lhe devo nada. Eles não estão lhe cobrando. E quando eles se separaram por um outro motivo, sem nada a ver, mas com certeza, né? Ela dizia, né, para ele, de que você não me deve nada. Você não tem que me pagar coisa nenhuma. Tudo que eu fiz atrás da minha felicidade e da sua. Então, quando nós trabalhamos no relacionamento, buscando que o outro seja feliz, a gente está dizendo que nós queremos ser felizes. Não ache que qualquer sorriso que você dá seja de graça. Todos os sorrisos que nós damos têm um sentido. Nenhum sorriso é de graça. Outro dia, uma senhora foi e disse: eu não concordo com você, porque eu dou um sorriso para o meu filho e meu sorriso é de graça. Eu digo: não, a senhora quer ver a felicidade dele. Se não quisesse, faça a cara feia para ele todo o tempo. Daqui a pouco ele vai chamar a senhora da cara feia. Daqui a pouco ele te chama de bruxa. Daqui a pouco ele sai de casa com raiva de ti. Não tem perigo. Ou a senhora ri para ele, ou ele não quer mais saber história com você. Então você tem interesse nessa história. Então todos nós trabalhamos com interesse na nossa vida. Só que a gente pode dizer interesses, vamos dizer, financeiros, interesses de ordem, relação sexual, interesses de harmonia, interesses de união. Tem vários tipos de interesse. O interesse que quero que trabalhemos na Casa Espírita é o interesse do relacionamento em conjunto para o amor de todos nós. E aí sim, é quando nós nos harmonizamos e vamos fazer com que todo mundo seja feliz. Porque essa felicidade é a felicidade que a gente quer, é a felicidade que a gente está pedindo para realizar. Eu vou parar para que vocês possam fazer perguntas, tá? Nós temos direito a 3 perguntas somente, tá? Quem quiser, por favor, fazer alguma pergunta do tema que eu não tenho abordado, levante a mão, por favor. E aí, senão eu vou falar mais 3 horas e 15 minutos, que estava programado. Se não tiver perguntas, né? Você pode perguntar, o rapaz lá atrás tem uma pergunta. A ideia que nós temos é de alguma coisa que eu não explanei e que precisa você perguntar para ser esclarecido diante da necessidade que você tem. Fique à vontade. Bom, minha pergunta é sobre não a parábola, a história, né, que você contou de Jesus, que o cego, ele ficou então com a missão na terra de ser cego para ser curado por Jesus, para que ele sirva de instrumento
para todos ali para aprenderem a ter a fé em Deus. Seria isso, então, dessa maneira? Perfeito. Esse cego veio à Terra, ele não tinha nenhuma coisa que pagar, ele não tinha nenhum compromisso de resgate, ele veio com a única função de que pudesse ser feito nele a iluminação da doutrina de que Jesus pregava, através do amor e através da verdade. E que ele pudesse, nesse instante, ser o exemplo máximo que, desde o nascedor de sua mãe, quando ele é levado ao sinédrio, que os fariseus e os sumos sacerdotes fazem o questionamento para ele, e diz, você, desde que nasceu, e você é cego? Sim, sou, desde o nascimento. E agora? E agora eu enxergo. Quem fez você enxergar? E ele diz, foi uma pessoa chamada Jesus. Você é discípulo dele? Não, não sou discípulo, eu conheci agora. Ele passou e fez isso em mim. Colocou a terra nos meus olhos e nesse instante eu passei a enxergar. Ele veio com um compromisso de que através dele pudesse ser feito a mostra do que Jesus estava a fazer aqui na terra. Foi esse amor, foi esse carinho, essa determinação de um espírito de alta estirpe, elevado como esse cego, que tomou a liberdade de vir para que nele pudesse ser utilizado o poder de Jesus, não só da cura, mas também exemplificar e que ninguém pudesse contestar durante o período em que Jesus estava curando, que algumas outras pessoas, como o cego Bartimeu. O cego Bartimeu, que foi um outro cego que Jesus encontrou e que curou, né? Nesse momento ele gritava, pedia socorro e Jesus vai lá e o cura. Mas o cego Bartimeu, ele foi cego quando tinha 15 anos de idade. O seu pai, que era Timeu, porque normalmente o cego não tem nome. Quem é filho de fulano, né? Então era Bartimeu, filho de Timeu. Por ser filho de Timeu, naquele momento, Timeu era um general do Império de Israel e havia se aposentado com algumas posses. Fez um revanche contra o Império Romano, foi assassinado mais de 3.000 opositores, crucificados nas estradas, e posteriormente eles pegaram todos os familiares desses jovens, desses 3.000 senhores que tentaram fazer a rebelião, entre 3.000 e 4.000 aproximadamente, e pegaram essas pessoas todas e cegaram os jovens, para que eles não fizessem mais na frente nenhuma revanche contra o Império Romano. Então, nesse instante, esse momento que Jesus curou o Bartimeu, mas poderia ter dúvida. Não, foi alguma coisa, algum enguento, algum remédio que ele colocou e ficou curado. Mas aquele cego não. Aquele cego tinha sido de nascença e que não tinha como ser justificado que ele enxergara em algum outro momento. Então, o Bartimeu enxergava, mas naquele momento, o cego de nascença, ele não pôde, de maneira nenhuma, ser identificado como alguém que já tinha, qualquer momento de sua vida, enxergado alguma coisa. Correto? Obrigado. Boa noite. Boa noite, querido. Sobre a questão do suicídio, o Brasil é a pátria do Evangelho, né? Sim. Por que nós temos um alto índice de suicídio no Brasil e principalmente aqui na nossa região? É uma região que pessoas trabalhadoras, que gostam de ajudar as pessoas, mas temos vários casos de suicídio. Qual que seria esse motivo? O motivo do suicídio é falta de amor. É falta de ser amado. Quando a pessoa se sente não amada, ela começa a ser considerada por ela própria, é desejo dela, de ser excluída. Quando ela deseja ser excluída, ela quer ser colocada como alguém que chama atenção. E nesse instante ela não é chamada a atenção porque ela é colocada sempre de lado, porque é o coitadinho, 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 e leva até um ponto degradante. E como não existe uma assistência adequada e as pessoas não sabem tratar uma pessoa que está com depressão ou com qualquer outro distúrbio que leve até o suicídio, então é bem fácil encontrar. Às vezes você vê uma pessoa bem saudável, bem tranquila, mas por trás tem um ser que está sofrendo angústias das mais terríveis, como eu contei para vocês. Esse jovem, apaixonado, esse colega nosso da Casa Espírita, apaixonado, louco, ele é apaixonado total pela esposa. Mas porque ela jogava a toalha em cima da pia, ele simplesmente resolveu abandonar
o casamento e, por Deus, teve a graça de conversar com a gente e retornou a ter a realização. Poderia a moça ficar triste, deprimida e nunca mais encontrar a felicidade. O que nós encontramos hoje, no dia a dia, é que as pessoas estão se isolando. E, às vezes, quando tem alguma condição financeira, está se prendendo dentro de casa e ficando cada vez mais interligada a esses aparelhos eletrônicos e dentro da internet, dentro de Instagram, de Facebook, se isolam e fica um ponto de que não tem convívio mais com as pessoas, não se tocam mais. Quando alguém beija alguém, quando alguém abraça alguém, a pessoa fica assim até assustada, né? Eu senti aquela pessoa pegando em mim, eu senti a pessoa, realmente sentiu, ela pegou. Então, nós hoje estamos nos isolando. Nós estamos trazendo para os dias de hoje uma situação de desconforto completo, onde cada um é por si, tá certo? E o conjunto como um todo não funciona. Então, é preciso que nós saiamos do individualismo e passamos para o coletivo. Quando nós passamos a ter o coletivo, ajudando pessoas, sendo útil, é como você vê. Eu cheguei aqui, vi várias cadeiras aqui, perguntei, essas cadeiras, é uma sopa que a gente faz aqui. Ótimo. Só um dia na semana? Ótimo. Pelo menos um dia. Então, nesse momento que tem essas pessoas que vêm para cá, quando nós aceitamos modificar a nossa forma de vida e vir ajudar alguém que está precisando, nós estamos começando a dizer que nós somos úteis. No instante que você é útil de vir para cá e ajudar alguém, você começa a mudar o pensamento de que você não presta, que você não vale nada, que você até tem tudo. Você tem carro, tem moto, tem casa luxuosa, tem casa de praia, tem não sei o que mais, tem não sei mais, mas na verdade você se sente um nada. Por conta de quê? Que você só tem bens materiais, você não tem alegria, você não tem uma pessoa com quem possa encostar o seu ombro, você não tem uma pessoa que possa conversar. Porque, às vezes, uma situação que a gente nem quer, nem pensa, ela acaba se complicando para nós. Então, nesse momento que você tem a audácia, eu digo assim, a audácia porque você quer se melhorar, você quer crescer, você quer ser gente, você quer sair desse buraco. Então, nesse momento, você vem para a casa espírita. Vai se trabalhar agora a questão da sopa. E aí, nesse momento, está lá as pessoas mais necessitadas, porque quem vem para cá é porque tem fome. Quem está aqui é porque não pode comer. Então, você passa a respeitar. Primeira coisa, respeito. A pessoa que vem para cá tem que ser tratada como um príncipe. Melhor do que você é tratado pela sua mãe, melhor que você é tratado pelo seu pai e pela sua família todinha. Chegou aqui, abraça logo a pessoa. Para mostrar o quê? Para tirar aquele ranço que nós temos, tá certo? De que ele vem para cá porque é mendigo. Vem para cá porque é necessitado. Não, ele vem para cá porque está te dando uma chance de você crescer. Está dando uma chance de você sair do suicídio. Aí você vai nesse momento, vai lá, abraça a pessoa, chega, vai lá, pega um pedaço de pão, chega perto dele, conversa qualquer coisa. Não precisa você falar a sua vida para ele, nem esperar ele falar a vida dele toda para você. Mas uma palavra, uma brincadeira, uma piadinha, ou qualquer coisa. Para dizer, eu estou ouvindo você, eu estou sabendo que você está aqui. Eu estou consciente que você vale a pena vir para cá. E você fica agradecido. Que bacana que você veio. Que alegria você estar aqui com a gente. Rapaz, você não veio, eu sinto sua falta. Lá na comunidade onde eu trabalho, eu tenho 220 idosos. Dos 220 idosos, quando eles não ficam com a gente, mas quando falta, aí eu estou lá com eles e digo, por que foi que você faltou? Ah, tio, o senhor quer ver meu atestado médico? Quero não. Eu estou lhe perguntando, né? Ah, tio, por que aconteceu isso? E pô, então me dê um abraço. Aí vou lá, agora o abraço foi da semana passada, agora dessa semana. Aí vou dar outro abraço. Aí eles ficam tudo cheio. Ah, eu fui ali, o tio Alberto foi, me deu um abraço, né? E pediu o abraço na semana passada, que eu faltei. Então, eles passam a ver que você valoriza a pessoa dele. Então, nesse instante, você se valoriza, porque reconhece aquele irmão necessitado, e ao mesmo tempo cresce quando você passa a entender que você também é lembrado, que ele pegou até um atestado para trazer para você, porque ele entende que você é alguém que está se preocupando com ele. É alguém que ele depende de você. Então você, quando passa alguém a depender de você, você não vai se suicidar, você não vai entrar na depressão, você não vai... Pô, eu não posso ficar ruim, tem alguém que depende de mim. E nesse instante você fica voltando. Aí daqui a pouco você começa a comprar um presente para um presente para outro. Não precisa ser um Rolls Royce para cada um ou uma Ferrari, né? Pode ser uma caixa de chocolate daquele mais barato e dá um para cada um, entendeu? E faz uma brincadeira. Aí começa a fazer um sorteio, depois começa a fazer brincadeira. Aí tudo rola. Então o que falta para nós hoje,
tá certo? Por nossos jovens e principalmente para os adultos, nada mais é do que simplesmente ser amado. Nos Estados Unidos, hoje, o maior índice que existe de suicídio são nos idosos. Os idosos são hoje o maior índice de suicídio que tem na ponte Golden Gate, nos Estados Unidos. Então, existem grupos, hoje tem uma organização americana de resgate que ficam pastorando de um lado e de outro da ponte para evitar que senhores de idade e senhoras de idade se suicidem. Porque os pais, os filhos, eles colocam os pais naqueles locais inapropriados e eles vivem lá a miséria, a fome, as situações das mais deprimentes possível. Às vezes nem situações de fome, mas situações degradantes, humilhantes, moralmente, são abusados e uma série de coisas. Então, nesse momento é que a gente vê, precisamos ajudar o nosso semelhante. Porque quando eu ajudo o outro, o maior beneficiado sou eu próprio. Tá bem? Boa noite. Boa noite, querido. Não é bem uma pergunta, é um pedido, se possível, você comentar um pouco como é o trabalho que vocês realizam de assistência aos suicidas. Certo. O trabalho do suicida tem várias situações. É um trabalho de transposição à noite. Tá? Nós somos convocados, no grupo que eu trabalho, são 7 pessoas. Dessas 7 pessoas, 2 são encarnados e 5 são desencarnados. Vou citar um caso que aconteceu nessa semana. Tá? Então, nós somos levados a lugares, pode ser pessoas que estão encarnadas ou são pessoas que estão desencarnadas, as duas situações. Então, nesse momento, nós fomos levados para um grupo de um outro país que eram pessoas altas, brancas, devia ser em algum país da Europa, não sei exatamente qual. E começamos se apresentamos a pessoas e lá tinha um determinado rapaz. Nesse momento, o rapaz andava para um lado e para o outro, vinha de lá para cá. O grupo se reúne de 7, tem uma pessoa que comanda. Nós devemos fidelidade completa a essa senhora que coordena e dirige o grupo. A fidelidade é ao ponto de que eu não posso perguntar, a fidelidade eu não posso dizer coisa nenhuma, eu simplesmente tenho que dizer, ok, tá certo, bacana. Tá? Para terem ideia como é o critério. E na hora que eles chegam e dizem, deita, que a gente vai precisar de você agora. Eu deito e desmaio, eu não durmo, eu desmaio. E aí eu sou levado e nesse instante a gente acontece. Basicamente, posso estar fazendo o que tiver, está na hora da gente ir, vamos, tu tem 5 minutos para se deitar e a gente vai te levar. Ok, e assim é feito. Quando estávamos lá, ela foi e disse, Baquite, você vai fazer o trabalho com esse jovem. Normalmente a gente se assusta, no primeiro momento... É um grupo, né, de 7 pessoas, mas a gente se assusta. Querendo ou não queira, a gente faz 31 anos que eu sou chamado. Ainda se assusta, me assusto. Não vou mentir para vocês, né? Então, quando chego lá, eu vou falar para o rapaz. E a gente fala, como estou falando com você agora, só que é mentalmente. Tá? Ele está lá, o grupo das 6 pessoas comigo, 7, ficam ao lado dele. Nenhum deles pode interferir na minha conversa. Tudo vão me induzir para que eu possa falar para ele. No instante que eu estou falando, começa o diálogo. Eu digo, não se suicide, não tem nada a ver. Se você se matar, você não morre. Eu morro sim. Ele começa a me ouvir. Aí eu vi que a comunicação começou. Tá, porque todos os outros 6 estão fazendo um canal de comunicação para que ele possa me ouvir. Ótimo, ele começa a me ouvir. E eu começo a fazer pensamentos para que ele, tudo mental. Nós começamos a fazer um tratamento para pedir a ele que ele não suicide. Começamos a argumentar. A gente argumenta, fala, explica para ele que a gente não morre, que ele vai passar por um lugar onde vai ser maltratado, onde ele vai sofrer bastante, as consequências desse ato. Se ele ama a mãe dele, se ele não ama, se ele ama a esposa. E pergunto a ele, você não tem esposa não? Ele começa a responder as minhas perguntas de uma forma, vamos dizer assim... Sem ele saber o que está acontecendo, ele começa a se comunicar comigo. Mas precisa ele ser médio? Não precisa ele ser médio. Nesse momento, quando os espíritos querem se comunicar, tá certo? Pode ser médio, pode não ser médio, pode ser qualquer pessoa, ele entra e faz a comunicação. E nesse momento a gente conversa, fala, explicando que ele vai prejudicar a mãe, vai prejudicar o pai, vai falar a família, todo o grupo que ele... Esse era um rapaz que era soldado do exército. E nesse momento ele ia se prejudicar, a família toda ia ser penalizada por conta daquilo, e tudo, e contando, né? Terminou a história, levei aproximadamente uma meia hora, não mais que isso. E ele vai,
sobe numa cadeira, amarra um lençol em um orifício que tinha no teto lá onde ele morava. Não era uma casa, fosse um hangar, um negócio assim, um lugar diferente. Não era casa, fosse um abrigo do exército, né? E ele vai, amarra, coloca a cadeira e se enforca. Aí a gente tenta de todo jeito, aí sai todo mundo correndo, nós 7 saímos correndo, tudo espiritualmente falando, né? Saímos em busca de alguém para poder, porque nós não contávamos com a pressa daquela natureza. Devido à maneira como ele estava tratando com a gente, já 31 anos de praia e os outros já tem pessoas lá que já tem mais 100 anos de trabalho, então sabe da realidade que não era para ser naquela velocidade. Então sai todo mundo correndo em busca de alguém para socorrê-lo, né? E até que a gente consegue induzir uma pessoa. Esse rapaz que estava passando, e a gente diz, volta, está acontecendo alguma coisa ali. Aí ele sai correndo, quando chega lá, encontra o rapaz. Estava nos últimos momentos, ele vai, agarra o cara e começa a gritar, daqui a pouco está todo mundo lá, só correndo, e consegue tirar. Né? Aí foi um desespero nosso, e do pessoal que estava lá. Né? Então nós passamos naquele instante a emitir passes, a fazer todo o processo de fluidificação naquele rapaz que estava por um fio de mais uns segundos, e por mais do que foi, eu penso talvez que a nossa chefe de grupo, né, ficou segurando mentalmente aquela situação para que ele não desencarnasse, né? Porque eles têm um poder maior, e como esses têm um poder maior, eles às vezes seguram o espírito. Então, nesse momento, eles asseguram aquele espírito, e até que conseguimos fazer o resgate, e o rapaz foi levado para o hospital e tudo mais, e encerrou a história por aí. Em seguida vem outro momento, nesse mesmo dia, foram 3 pessoas que estavam querendo se suicidar, né? Uma garota que tinha 10 anos de idade, havia sido estrupada pelo pai, e ela se suicida. Tá? Essa também acaba ela me pedindo para de novo eu ir. Isso é muito raro, né? Ela sequenciar a mesma pessoa. Me botou de novo, novamente. E aí eu tento, só que esse foi mais rápido, todo mundo já correu antes para ver se conseguia, mas não conseguimos. Ela se suicida novamente. Né? Ela se suicidou. Em seguida, a gente é tirado de lá e mandado para um outro grupo. Nesse outro grupo que a gente vai, encontramos uma outra moça. Agora uma moça, né? Ela com caracteres japonesa ou chinesa, não dá para a gente identificar, né? Nós não sabemos como é, apenas aqueles rostos, os olhos puxadinhos, e tentava se dar porque o pai e a família toda queria que ela tirasse nota 10, e ela tinha tirado um 9, e por isso ela estava desesperada e achava que devia suicidar, né? E tinha conseguido uma espada com uma pessoa e estava se programando, colocava a espada de frente e ia se jogar contra a espada para se matar. Então, isso tudo foi feito. A gente conseguiu, com essa outra moça, né, também evitar que a moça não suicidasse, né? Até que a gente conseguiu, não ela, mas conseguindo com que a mãe viesse e conseguisse abraçar, induzimos a mãe, que a mãe, o que era o problema dela, para que a mãe pudesse socorrê-la daquela situação, que não fizesse mais aquilo, porque era considerado, que estavam tentando que ela tivesse tudo 10, para ser a melhor aluna do colégio, para ser a melhor aluna do grupo, que ser a nota 10 da família, mas que isso não era totalmente sine qua para isso. Então, quando termina, aí a gente tem, nesses 3 casos, a gente volta, começa a conversar, vai discutir, né? Cada um pode dizer a sua análise do que aconteceu. Uma sucinta, clara, objetiva. E ela vai e libera para a gente poder. Aí um grupo vem, me deixa onde eu estou, o outro rapaz também de outro local, vamos deixá-lo lá também, e aí a gente encerra. Quando eu acordo, me recordo de todas as situações e coloco no papel o que foi que se passou, né? Sempre me acordo 4 horas, 3 horas da manhã. Normalmente, entre eu e dormir e acordo, quase todos os dias, são só 4 horas de sono por dia, né? Então, nunca tenho mais do que isso. No máximo, às vezes, 5 horas de sono. Então, é esse trabalho que não é sono, né? É uma transposição que eu faço todos os dias. Então, existem dias? Existem, né? Existem também situações em que existem punições, né? Eu até registrei na semana passada falando de uma punição que eu sofri, né? Por uma desobediência. E havia sido levado a uma caverna onde teríamos que resgatar apenas 3 pessoas. E quando terminou, uma moça gritava meu nome, não gritava meu nome, dizia, da luz, socorre-me, eu sei que tu pode. Eu entrei na frequência dela, que não posso fazer isso, entrei. No instante que entrei, 31 anos de serviço, ainda tem
tem bronca, né? Para vocês terem uma ideia como é. E quando eu entrei, fui falar com a chefe do grupo e disse, será que poderemos recolher mais uma pessoa? Ela disse, nós viemos pegar 3, são 3, está encerrado. Ok. Quando terminamos, o grupo, levamos esse grupo até a saída da caverna, outro grupo já os levou e cada um leva para uma situação diferente. Tá? Um precisava de um auxílio de determinada coisa, o outro tal coisa, e todos os 3 vão para lugares isolados diferentes. Hospitais, creches, educandários, dependendo da situação em que cada um esteja precisando. Por fim, ela vai e pede a opinião de cada um, o que foi, cada um relata e me deixou por fim. Aí ela disse, senhor Baquite, o que foi a sua impressão? Eu digo, eu não tenho impressão nenhuma, queria apenas pedir perdão. E ela está perdoado, 6 meses de suspensão. Pronto. E nem discuta, porque disse, alguma dúvida do senhor? Não, senhora, eu estou grato para a senhora me ter punido só em 6 meses. Acabou. Eu estou agradecendo pelo que ela fez comigo. E eu passei 6 meses de quarentena, estudando todo dia, em grupos, tá? Sem poder participar de nenhum trabalho. É trabalho seríssimo, não é uma coisa para a gente chegar e achar que pode chegar e começar a fazer. Né? Então, é um trabalho de muito cuidado que a gente tem durante todo a nossa vida. E a gente tem que estar pronto para isso. No dia que você não está, você nem chamado é. Tá? No dia que você brigou, no dia que você fez uma confusão, no dia que você se entendeu com alguém, no dia que você foi bobão, bobo, né? Lá em Fortaleza a gente chama de abestalhado. No dia que você foi abestalhado, tá? Aí esse dia, nem olha para você, você fica esperando, será que alguém vem? Termina o evangelho, termina 2, né? Bota música, faz não sei o que, reza, pede, faz e faz. Aí depois de 2 ou 3 horas, não vem buscar mais não. Aí pronto, você se deita consolado, porque você sabe o que foi que você fez, então não vai pegar essa coisa diferente. Tá? É um trabalho de dedicação, é um trabalho de amor que a gente faz, tá? E como é um trabalho de amor, a gente tem que estar pronto para amar. No dia que você, tá certo? Tá, vamos dizer, sujo por alguma coisa, tá? Você fez uma bobeira, você grava aqui na sua cabeça, grava aqui no seu braço, em qualquer lugar, uma manchinha preta. Nessa manchinha preta você não está para ir nesse dia. Suspende, vai para o dia seguinte. Não deu no dia, manchar de novo, no dia seguinte. Até um dia que você toma um banho direitinho, né, faz o dever de casa bom, aí você vai e faz bacana. Aí quando você está pronto, eles levam você. Quando não está, nem queira, que não tem a menor possibilidade de lhe levar. Então a gente procura sempre estar harmonizado, estar em paz, estar tranquilo. Embora não é possível acontecer isso todos os dias, porque a gente ainda vive aqui na Terra, a gente vai no banheiro, a gente toma banho, né, a gente ainda vem na casa espírita, né? Então é necessário que a gente se organize. Vamos fazer a prece de encerramento, tá? Mas eu queria, em primeiro momento, agradecer a vocês o carinho, tá? A paciência que tiverem em nos escutar. Tá certo, daqui a pouco a gente vai, viu? De renovação do Chico Xavier, tem uma parte que chama Educandário de Luz. Então ele fala, você está com problema de trabalho, vai visitar o desempregado. Se você está com problema de família, vai visitar aquele que está sozinho. Eu achei muito interessante. E tem muitos itens. Né? Você está com problema de alguma doença assim mais leve, vai procurar aquele que está mais grave, ajudá-lo. Tá? Eu acho que isso me ajudou demais, tá? Ajudar. Porque a gente fica sozinho, fica azedo, né? Que acha que a vida não vale a pena. E para mim foi muito bom. Obrigado, viu? Ok, exatamente, a gente já tinha falado sobre esse assunto, né? Comentando a necessidade que nós temos de trabalhar, né? Vir na casa espírita, vir no manicômio, vir no hospital, né? Numa creche, num lugar onde tem crianças necessitadas, abandonadas, tudo isso faz parte do processo. O nosso passo vai ser um passo coletivo. Eu vou ajudar vocês nesse passo coletivo e a gente vai ser um passo para todo mundo, tá? O plano do alto vai mandar as energias e a gente vai se energizar. Mas, em primeiro momento, eu queria pedir a vocês uma coisa. Que cada um mentalizasse alguma coisa que está precisando. Se você tem um desafeto com alguém, mentalize esse desafeto. Se você tem uma pessoa que está no hospital, enferma, precisando de você, mentaliza. Se você está doente de alguma coisa fisicamente ou moralmente, por favor, peça isso. Através dessa nossa oração, nós vamos tentar pedir ao Senhor Jesus, ao mesmo tempo que vamos solicitar pedindo, para que Ele possa nos escutar
e gravar isso no computador dele, na mente, no coração, no caderno, seja onde for. Se você tem mais um pedido, faça mais de um. Se você não tem nenhum pedido, peça por nós que somos necessitados. Nós todos dessa casa aqui estamos ainda enfermos. Senhor Deus, Tu que está no palacete do rico, está na tabela do pobre, está em todos os lugares. Pedimos, Senhor, nesse instante que Tu adentre os nossos corações, muitos deles aflitos, muitos deles necessitados, muitos deles angustiados, pedindo socorro. Rogamos a Tua bondade, rogamos a Tua misericórdia, rogamos a certeza de Pai amoroso e bom que Tu é, que acolhe todos nós, que ampara, que assiste, que está de olho em nós, Pai. Que Tua bondade, Senhor, e Tua misericórdia, olhando de um por um, o que cada um de nós aqui está precisando e te pedindo. Sabemos que Tu sabe o que é que nós estamos pedindo, mas nós estamos, nesse momento, falando de algumas coisas mais emergenciais, mais urgentes. E é diante desse amor, Senhor, que nós estamos pedindo para Ti. Olha, Pai, nós sabemos que muitas das coisas que estamos te pedindo não pode ser feita de imediato, mas queremos que Tu anote no Teu caderno, no Teu coração, na Tua mente, no Teu computador, aonde Tu achar que deve ser, Pai. Para que na hora propícia, no momento adequado, possamos receber a bênção dos nossos pedidos, que agora se formalizam de nós para Ti. Ó amado, fica conosco, nos ajudando na tarefa de construção de um mundo melhor, mais justo e mais fraterno. Ajuda-nos. Ajuda-nos a ser útil, cada um de nós dessa sala, encarnado e desencarnado, está pedindo a oportunidade de continuar servindo em Teu nome, de poder amar para encontrar felicidade plena. Através do Teu amor, através do Teu carinho, tudo é possível. Ajuda-nos, ó Senhor. Pega em nossa mão e nos ensina o caminho do bem. Pega em nossa mão e evita de que nós possamos cair em ribanceiras, nos machucar, nos ferir e nos sujar no lodo fédico. Ó divino, ó bondoso, ó amoroso Senhor, que a tudo